querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que estejam todos bem, tranquilos, que estejam acompanhando as nossas aulas. O meu carinho especial a todos vocês aí de casa que estão assistindo a TV Araxá Educa e principalmente as aulas de matemática aqui da professora Fabiana. Vocês estão acompanhando? E o que será que nós temos hoje aqui nesta aula do 8º ano? Venha, acompanhe comigo, vamos aprender juntos. Eu trouxe hoje para vocês notação científica. O que é isso, Fabiana? Notação científica nem parece ser um conteúdo de matemática? Realmente é uma parte da matemática muito utilizada nas ciências, na biologia, na astronomia. Mas a gente sabe que a matemática está em tudo quanto é lugar, não é mesmo? Vamos aqui entender notação científica. Eu trouxe para vocês o conceito e para que, onde utilizamos. A notação científica é uma forma de escrever números usando potência de 10. Ela é utilizada para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos, sejam estes números muito grandes ou extremamente pequenos. Vocês sabem que existem números até difícil de fazer a leitura e principalmente de escrevê-los. Tanto números muito grandes quanto números muito pequenos. Assim, a matemática veio nos auxiliar com a notação científica. Trouxe uma forma reduzida de escrever, de fazer a leitura. E é esse conteúdo que nós vamos trabalhar em nossa aula. Preparados? Materiais em mãos? Excelente! Vamos aqui. Um número em notação científica apresenta o seguinte formato. Tem a regra para a gente anotar, para a gente registrar, simplificar ou escrever em forma de notação científica. Ele funciona, ele tem esta estrutura. Ele tem o número, este número tem que estar entre 1 e 10, ok? E ele tem que ser multiplicado por 10, porque foi dito, é a base de base 10. Esse 10 deverá estar elevado a um expoente. Isso mesmo, expoente aqui, que no caso tem que ser um número inteiro, ou seja, né, pode ser tanto positivo quanto negativo. Tudo bem? Compreenderam? Que bom! Então, agora vamos verificar aqui esse procedimento. Vamos exemplificar. Eu trouxe para vocês esse número. Veja você aí de casa, como você faria a leitura? Bilhões, trilhões, quatrilhões, como que eu leio? Quantas classes ele tem? Veja quantas classes. Quantas ordens? Difícil. Muito complicado. A gente até corre o risco de fazer a leitura incorreta. Você concorda? Podemos escrever em forma de notação científica. Como ficaria? Veja bem, eu vou reduzir, eu vou retirar todos esses zeros. Vou fazer o quê? Vou contar quantas casas eu desloquei a vírgula, no caso 15 casas, e vou colocar em forma de expoente na base 10. Expoente positivo, porque esse meu número era um número positivo, um número grande e que não tinha vírgula, um número inteiro, certo? Mas, e esse número aqui muito pequeno, extremamente pequeno e até mesmo difícil de fazer a leitura? Eu também posso escrevê-lo em forma de notação científica? Mas é claro, eu vou continuar deslocando a vírgula, agora para a direita. Como ficaria? Ficaria assim, 1,6 e eu conto. Quantas casas eu desloquei para a direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parei aqui e o expoente foi negativo. Por quê? Porque o meu número era decimal. Simples, simples.
desloco vírgula, uma vírgula para a esquerda ou para a direita e coloco esta quantidade de deslocamento em forma de expoente. Se o número é inteiro, o expoente é positivo. Se ele for decimal, o expoente é negativo. Assim, a gente fica de olho e compreende direitinho esses dois processos. Tá combinado? Excelente. Vamos aqui então. Como transformar um número em notação científica? Primeiro passo, né? Tem as regrinhas que foram feitas anteriormente. Escrever o número na forma decimal, com apenas um algarismo diferente de zero na frente da vírgula. Segundo passo, colocar no expoente da potência de 10 o número de casas decimais que tivemos que andar com a vírgula. Se ao andar com a vírgula o valor do número diminuiu, o expoente ficará positivo. Se aumentou, o expoente ficará negativo. E terceiro passo, escrever o produto do número pela potência de 10. Foi isso o que realizamos anteriormente e o que faremos agora para você compreender. Vamos trabalhar, vamos praticar aqui e aí você vai ficar confiante para realizar também o seu em casa. Eu tenho 32 mil, um número pequeno, vamos começar com números menores. Como eu faço? O que foi dito para a gente? Eu vou escrever este numeral deslocando uma vírgula com uma casa decimal. Vou escrever aqui o 3 e o 2 e vou pôr uma vírgula, olha, uma casa decimal. Vou multiplicar por quem? Por 10, pela base 10. Esse numeral, daqui para cá, ele diminuiu? Não diminuiu? De 32 mil para 3,2 diminuiu. Portanto, o meu expoente tem que ser positivo. E qual expoente? É só eu observar quantas casas a vírgula deslocou. Quantas casas? 1, 2, 3, 4. Ah, então o meu expoente aqui será 4. E por que será 4? 10 à quarta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é 10 mil. E 10 mil vezes 3 inteiros e 2 décimos resultarão em 32 mil. Escrevemos assim o 32 mil utilizando notação científica. Entenderam? Vamos para o próximo. Trouxe um número maior. É claro, vamos fazer com números maiores. 150 mil? Não. 150 milhões, porque ele está na terceira classe. Vamos escrever. Como a gente escreve? Vou colocar o 1 e o 5, porque eu vou dispensar os zeros. Vou colocar uma vírgula, porque ele disse que tem que ser entre 1 e 10. Aqui eu tenho 15. Vou ter que colocar a vírgula aqui no 1, entre o 1 e o 5. Multiplicarei por 10, porque aqui sempre é a base 10. E vou colocar o expoente positivo, porque se trata de um número inteiro. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, então o meu expoente está elevado à 8ª potência. Tudo bem? Compreenderam? Vamos agora para os decimais. Se a gente já entendeu com os números inteiros, vamos para os decimais. Funciona da mesma forma. Quem que é o numeral? O 52. Só que não posso usar 52, tem que estar entre 1 e 10. Vamos pôr a vírgula aqui. Multiplicando por quem? Multiplicando por 10. Só que agora, este número aqui, né, décimo, centésimo de milésimo, virou 5,2. Ele aumentou. O meu expoente deve ser negativo. E vou contar novamente as casas. Quantas casas a vírgula deslocou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado a menos 6. Entenderam? Super fácil, não é mesmo? Aqui,
Mais um para a gente ficar garantido. Vou escrever o 1, o 7 e o 8. Vou colocar a vírgula onde? No 7? Não, não pode, 17. No 1. Vou multiplicar por 10 e vamos contar quantas casas, sabendo que nosso expoente obrigatoriamente tem que ser negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então elevado a menos 7. Tudo bem? Entenderam? Conseguiram realizar aí de casa? Fico feliz. E veja essa massa desse elétron. Faça a leitura aí de casa, consegue ver quantos zeros tem aqui? Muito difícil. Por isso a notação científica é tão importante. Como se faz a leitura da massa desse elétron? Complicado, não é? E agora? Veja se assim fica mais fácil. Fabiana, facilitou muito. 9,11 vezes 10 elevado a menos 28, porque a vírgula deslocou 28 casinhas. Olha a importância da gente utilizar notação científica. Compreenderam? Excelente! Agora, você quer jogar comigo? Venha brincar e aprender aqui com a gente. E aí, você de casa está preparado para o nosso jogo? Daquela forma, eu faço a pergunta, você analisa, escolhe a sua alternativa e fica aí na torcida para que eu marque aquela que você escolheu. É claro que o nosso assunto é bem simples, notação científica. Se você compreendeu as duas regrinhas que tem, você terá muita facilidade. Vamos ver aqui o que esse garoto está pensando, o que ele quer descobrir. O conceito de notação científica. O que é notação científica? Vamos às alternativas. Letra A. Notação científica é uma forma de escrever números usando potência de qualquer base. Será? Letra B. A notação científica é uma forma de escrever números de potência de base 10. Letra C. A notação científica é uma forma de escrever números usando potência de base 2. E a letra D. A notação científica é uma forma de escrever números usando potência de base 4. Qual potência que a gente utiliza? Qual a base que a gente utiliza, na verdade? Tem que ser a base 10. Excelente. Por isso, vamos marcar a alternativa B. E acertamos, é claro. Vamos para a próxima. Agora, veja bem. Vamos calcular aqui essa dúvida do Kelvin, hein? Qual o número representado em notação científica pelo Kelvin? Olha aqui. Qual o número que ele representou? Ele colocou 9 vezes 10 elevado a menos 3. Ok. Se o nosso expoente é negativo, a gente sabe que esse número não é um número inteiro. Vamos descartar aqui a letra D, 9.000? Claro que vamos. Não pode ser um número inteiro, um número grande, né? 9. Quantas casinhas eu preciso colocar? Preciso colocar de acordo com o expoente. Não são 3? 3 casinhas decimais que a vírgula deslocou? Aqui tem 3 casas? 1, 2. Não tem. E aqui? 1. E ali na letra B? 1, 2, 3. Então, 9 vezes 10 elevado a menos 3 é o mesmo que 9 milésimos. Vamos anotar, então, 9 milésimos e acertamos, claro. Próxima questão, o que nós temos? Qual a forma em notação científica desse número? Esse número aí para vocês de casa é o 105.000. Qual é a forma? Veja bem, alternativa A, 105 vezes 10 ao cubo, 1050 vezes 10 ao quadrado, 105 vezes 10 ao quadrado, 1,05 vezes 10 à quinta. Nós deslocamos quantas casas? Vamos contar quantas casas a gente tem que deslocar? 1, 2, 3,
4, 5. Porque eu não posso deixar 105, 1050, não posso deixar. Tem que ser entre 1 e 10. Assim, a alternativa correta só pode ser a letra D. Ok? Para mais uma aqui, vamos verificar. E qual a forma em notação científica deste número? 0,0019. Ficou fácil, não ficou? Sabemos primeiro que o expoente é negativo, ou seja, a alternativa D está descartada. Não podemos marcar a alternativa D. Quantas casas nós estamos deslocando? Vamos verificar quantas casas? 1, 2, 3. Tenho que parar no 1. Ok, se eu tenho que parar no 1 e desloquei 3 casas, só pode ser a alternativa A. Vamos marcar aqui e verificar. Oba, acertamos. E vamos para a nossa última questão. A distância entre o Sol e a Terra é de esta dimensão. Veja bem, 149.600.000 quilômetros. Muita coisa, não é verdade? Quanto é esse número em notação científica? Vamos colocá-lo aqui em notação científica? Primeiro, todos os expoentes estão positivos, então a gente não pode ir por esta eliminação. Mas, quantas casas nós vamos deslocar? Venha contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paramos a vírgula no 1, então ficaria 1,496 vezes 10 elevado à oitava potência. Exatamente. E está aqui em qual alternativa? Alternativa B de bola. Acertamos todos. Que bom! E você aí de casa acertou todos? Espero que sim. E aí, vocês estão de parabéns? Acertaram todos? Palmas para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham compreendido sobre notação científica. Desejo a todos bons estudos e aguardo você na próxima aula. Um grande abraço!